Ok, vamos dar uma olhada nisso. A gente está em Cesareia, né? E o clima tá tenso. Shaul tá ali, depois de quase ser linchado em Yal-Shalaim, e agora encara o governador Félix. Exato. E a fonte que a gente está usando, o livro de Atos, Maser Shilikim, ela vem com uma camada extra, né? Com os nomes restaurados, tipo Yal, e as anotações hebraicas. Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender, assim, as acusações, a defesa do Shaul, o que o Félix fez. E pegar essas nuances que a fonte traz, né? É isso aí. Essas notas ajudam a entender o peso de certas palavras, das crenças que estavam em jogo ali. É mais que só história, é a interpretação à luz dessas raízes, segundo a fonte. Bom, então vamos lá. A acusação. Chega uma comitiva de peso de Yal-Shalaim, né? Sim. O sumo sacerdote Shananiah, o Cohen Hagadol, alguns anciões, o Zechanim, e até um advogado, um tal de Tertullus. E esse Tertullus, ele não perde tempo, né? Já chega como? Ele começa com aquela bajulação, sabe? Elogiando Félix para tentar ganhar ele logo de cara. Mas rapidinho ele vai para as acusações sérias. Tipo, o que ele joga na mesa? Coisa pesada. Diz que Shaul é uma peste, que ele causa agitação, sedição entre os Yaldim, o povo judeu, em todo lugar. E a acusação principal, líder da seita dos Notzrim. Notzrim. Essa palavra parece chave, a nossa fonte dá uma atenção especial para ela, né? Não era só um nome qualquer. De jeito nenhum. As notas explicam que Notzrim, ou Netzarim, era como os seguidores de Yahusha eram chamados originalmente. Tem significados profundos, preservados, ramos, renovo. Conectando com aquela ideia de ser o ramo certo ligado a Yahusha, a videira? Exatamente. Então, acusar Shaul de ser líder dos Notzrim era, assim, muito estratégico. Pintava ele como chefe de um grupo separado, perigoso para Roma e, para alguns líderes judaicos, herético. E Tertullus ainda dá uma distorcida na história da prisão, né? Sim. Diz que Shaul tentou profanar o templo e que a intervenção romana, que na verdade salvou Shaul, foi uma violência contra eles. Uma inversão total. Uma mistura bem perigosa de política e religião. E o Shaul? Como ele reage a tudo isso? A tática dele é diferente. Completamente diferente. Shaul é, assim, muito calmo, lógico, respeitoso com a posição do Félix como juiz. Mas ele vai direto ao ponto, imagina. Vai sim. Ele nega ser agitador, diz que estava em Yal-Shalaim há poucos dias, só para adorar, que ninguém viu ele causando tumulto no templo, nas sinagogas, em lugar nenhum. Ele basicamente desafia. Cadê as provas? Isso. Podem provar alguma coisa disso que estão falando? Mas ele não foge da questão da fé dele. Pelo contrário. Ele coloca a fé no centro da defesa, então. É o ponto central. Ele fala algo como, olha, eu sirvo ao Altíssimo, dos nossos pais, dos avós, seguindo o caminho, que é o que os acusadores chamavam de seita, né? Mas eu creio em tudo que está na Torá, na lei e nos profetas, nos Nevim. Ele se coloca totalmente dentro da tradição judaica. A fonte que a gente usa deve destacar isso, né? Que ele não está criando algo novo. Exato. A fonte ressalta que, para Shaul, seguir Yahusha era o cumprimento das Escrituras. Não era uma religião nova, embora, claro, muitos o vissem como herege. E tem a questão da esperança, a tikva. O que era isso nesse contexto? Fundamental. Ele afirma com todas as letras que a esperança dele, a tikva, é na ressurreição. Dos justos, o Sediquim. Uma crença que, aliás, alguns dos acusadores dele também tinham, certo? Os fariseus, os prushim, precisamente, ele até lembra isso. A fonte enfatiza que essa ressurreição é a grande esperança bíblica. No fundo, Shaul está dizendo, a minha única culpa aqui é acreditar e falar sobre a esperança que está nas nossas próprias escrituras. Uma defesa muito forte, que o coloca como um judeu fiel. E o Félix, o juiz experiente, como ele reage a isso? Ele parecia entender um pouco do assunto, né? O texto diz que Félix já tinha um certo conhecimento sobre o caminho. Ele ouve os dois lados e, ele adia a decisão. Adia. Com qual desculpa? A desculpa oficial é que precisa esperar o comandante Lísias, que prendeu Shaul lá em Yahusha. Mas enquanto isso, ele deixa Shaul numa custódia mais leve.
Quase uma prisão domiciliar. Mas a história não para por aí, né? Félix e a esposa dele, Drusila, que era judia, eles chamam Shaul para conversar mais. Chamaram. Queriam ouvir mais sobre essa fé, essa emuná no Mashiach. E essa conversa teve um impacto. Que tipo de impacto? Quando Shaul começa a falar sobre tzedakah, justiça, retidão, sobre autocontrole e sobre o mishpat, o julgamento que viria, a fonte diz que Félix ficou mexido, abalado mesmo, talvez até com medo. A mensagem bateu fundo, então. Mas não mudou a decisão dele? Não mudou a ação prática. O medo estava ali, a consciência talvez cutucou, mas outros fatores falaram mais alto. E que fatores eram esses? O que realmente estava pegando para Félix? Olha, a fonte aponta direto para a corrupção. Félix continuava chamando Shaul para conversar, mas a esperança dele era outra. Dinheiro? Suborno? Exatamente. Ele esperava que Shaul oferecesse dinheiro para ser solto. Como isso não aconteceu, e já no fim do mandato dele, para agradar as lideranças judaicas, Ele simplesmente... deixou o Shaul preso. Deixou 2 anos. Passou o problema para o próximo governador, o Festus. Um final bem frustrante e injusto para Shaul naquele momento. Caramba. 2 anos preso por causa da indecisão e da ganância de um político. Esse mergulho em Atos 24 mostra bem esse choque, né? A fé firme de Shaul contra a injustiça, as manobras políticas. Totalmente. E mesmo preso, a mensagem dele ainda causava impacto, como a gente viu com Félix. Pois é. Levanta aquela questão, né? Como é que alguém pode reconhecer a verdade, sentir até medo dela, mas ignorar por conveniência, por política, por dinheiro? Mostra a resiliência da fé do Shaul. E, como a nossa fonte sugere nas entrelinhas, talvez essa injustiça toda, essa prisão, de alguma forma acabou servindo a um propósito maior. Paradoxalmente, né? E isso deixa a gente com uma última provocação para pensar. A perspectiva da nossa fonte é que talvez essa prisão injusta do Shaul fizesse parte de algo maior, um plano da soberania do Criador. Fica a reflexão. Será que às vezes situações que parecem só adversidade, só injustiça, podem estar abrindo caminhos que a gente não vê na hora? Ou tem um significado que vai além do nosso entendimento imediato? Uma pergunta importante. Que a Tikvá, a esperança, e a Emuná, a fé firme, inspirem essa reflexão em todos nós. Shalom